Está demorando. Estamos ao vivo. Então, boa noite. Estou aqui eu e Joaquim Gama. Olá. Eba. Boa noite. Boa noite. Que lindo! Você está lindo, querido. Você está lindo. Querido, eu tomei um banho, fiz a barba para poder receber você. Eu queria que hoje fosse uma noite especial e acho que vai ser. Então, a tua beleza traz... Eu nunca vi você tão belo. Eba! Que delícia! Obrigado, querido. Bom, a gente está aqui no Seminário Cenas Modernas 1922 e além. Hoje a gente está encerrando, né, Kim? Esse ciclo que foi pensado, organizado pelo Kio Abreu, nosso curador querido, que a gente tem um orgulho imenso de ter aqui como colaborador do nosso projeto. E hoje eu acho que a gente tem esse momento especialíssimo que é para receber esse homem que é mais que inspirador. Eu já falei isso mais de uma vez, mas a gente veio ao mundo em 89 porque você veio antes. E você era o nosso grande mestre. O Rodolfo estudava o teu trabalho na sociologia da USP e a gente pesquisava... Que ano que era? Que ano que era? 1989. Ah, não tinha aberto a oficina ainda. Não tinha aberto. Já tinha acabado a ditadura? Já tinha passado, então? Já era finalzinho, né? 89 foi o ano das diretas já. Quer dizer, eu acho que foi um pouquinho antes, né? 85, 6, mais ou menos. Mas em 89 a gente veio com Sátiros com um objetivo, Zé. Eu acho que isso eu nunca te contei. A gente pesquisava o dionisíaco no teatro. A gente estava cansado do teatro apolíneo. Naquele momento era Antunes Filho e Geraldo Thomas trabalhando lindamente, mas era um teatro belíssimos, e a forma era a grande investigação desses dois grandes diretores. E a gente pesquisava o dionisíaco. Foi assim que a gente surgiu, correndo atrás da festa, correndo atrás do samba, correndo atrás da festa. Sátiro. Então, e hoje a gente tem um duplo motivo para comemorar, porque a gente tem aqui, joga ela aqui, Letícia Cora, que ela está no início do Sátiros, na verdade, não nesse primeiro momento, porque a gente se fundou em 89, mas foi embora para a Europa e fica na Europa há 10 anos. Mas quando a gente volta em 2001, a Letícia Cora é a nossa primeira grande parceira, e eu tenho um orgulho, mas tão grande, Letícia, de você ter cruzado o nosso caminho. Ensaiei no Sátiro sem nada, sem chão ainda, hein? Sim, você é a memória disso. E a gente, enquanto tinha o chão lá no Sátiros, a gente ensaiava ali no porão. Na oficina, exatamente. A personagem... Nossa, Pepona, um dos grandes personagens de Ivan Cabral. Que peça que é? Você não viu, Zé, eu acho. É Retábulo para Avareza, Luxúria e Morte, que eu e a Letícia fizemos juntos em 2001. Sim, mas é de quem essa peça? Essa peça é do Ramon del Valle Inclán. Que maravilha. Era um cabarézaço. Era um cabarézaço. Então, amor, eu quero saudar você. Cabarézaço, Então, o Sátiro sempre foi meio cabaré também, né? A Letícia sabe disso, a gente esteve juntos várias vezes e é um orgulho muito grande. Kim, é com você, querido, porque eu acabei falando demais. Não, você fez aí, né? Contou para nós uma história que acho que, de uma certa forma, todos nós temos uma ligação muito forte com o Zé Celso, né? Sim. O Zé Celso começou falando que você está bonito, e todos nós estamos mais bonitos hoje porque a noite está linda, né? É verdade. Com a presença do Zé, exatamente. É verdade. O nosso bruxo maior, o nosso mago, vem trazer beleza aqui para a gente. E o Zé é uma presença importantíssima na escola, né? Ele esteve aqui na abertura da escola e está em vários momentos.
A primeira aula da escola foi proferida, dada por esse mestre Zé Celso. Sim, bem lembrado. Eu disse muita besteira. Ao contrário. Você só fala coisa que a gente precisa ouvir. Tá gravado isso, se um dia você quiser ver. Tá, eu quero. Você instaurou a loucura que nós precisávamos aqui. É verdade. Foi lindo. Você fez um cortejo com todo mundo. Foi uma coisa muito, muito, muito linda. E você está aqui conosco hoje no fechamento, e nós estávamos conversando antes de você entrar aqui, Zé, conosco, com a Letícia. Agradecer também a Letícia, o Kio Abreu, que o Ivan já ressaltou aí no início, né? Você está no fechamento, mas você é a pessoa que sempre tem aberto todos os nossos orifícios, né? Para que a gente possa ver, né? Sentir com a intensidade que merece, né? Esse nosso encontro. Então, muito obrigado, Zé, por essa noite, pela sua presença. E você é o além, né, de tudo isso que a gente busca no teatro, na vida. É um presente. Obrigado. Muito obrigado por você lembrar dos orifícios. Isso, importantíssimos. Obrigado, meu amor. Então, um beijo para vocês. E agora, Kio, Letícia, conduzam esse homem maravilhoso. A gente vai estar assistindo aqui, tá bom? Obrigado. Beijos! Beijos. Obrigado. Então, vamos nós. Boa noite de novo, minha gente. Eu espero que eu também esteja suficientemente bonito para poder fazer luz aqui no encontro, enfim. Bom, eu sou Kio Abreu, eu estou aqui para chamar, então, esse último encontro do Web Seminário, Ivan já anunciou aí, né? Cenas Modernas, 1922 e Além, organizado pela SP Escola de Teatro. O seminário discutiu durante todo esse setembro, mês inteiro, os repertórios, as heranças, as comidas, né? Ou aquelas negadas hoje, no nosso tempo, né? Disso que nós chamamos de modernismo no teatro e também em outras áreas da cultura. A nossa modernidade, vamos dizer assim, quebradiça, de idas e voltas, enfim, de alegrias e retrocessos inacreditáveis, às vezes, como os que a gente está passando agora nesse momento da vida política, né? Na vida, enfim, do país, nas nossas vidas, enfim, mas nós estamos aí. O assunto inicial da nossa conversa de hoje é antropofagia, mas esse é só o ponto de partida para um bate-papo que certamente vai encontrar outros caminhos com esses artistas incríveis que a gente convidou aqui, Letícia Coura, Ivan já apresentou, e Zé Celso, né? Obrigado, querido, por ouvirem. Antes de fazer essas apresentações e passar a palavra para a Letícia, que vai levar esse papo aí então com o Zé, eu quero dizer que esse seminário é resultado de um trabalho bonito, bonitíssimo, né, do pessoal da escola, que esteve na organização, na produção, enfim. Eu falo aqui... Você dá aula lá? Obrigado. Você dá aula lá? Você dá aula? Não, nesse momento não, Zé, mas já tive um bom tempo dando aula na escola. É um pouco a minha casa também, né? E a casa dessa gente toda que teve nessa organização aí, Joaquim, Ellen Londer, Gustavo, Márcia Dailin, Henrique Melo, Priscila, Ivan, os coordenadores de curso, professores, enfim, né? Tem sido lindo até aqui, vai ser bacana hoje também. Eu vou fazer aqui, gente, talvez pretensiosamente, não há necessidade, né? Letícia e Zé são artistas incríveis no centro da cena, mas eu vou fazer, estamos numa escola, né? Processo pedagógico, breves apresentações aqui. Antes de passar a palavra, então, para a Letícia. Zé Celso Martinez Correia, Zé nasceu em Araraquara, em 30 de março de 1937, é um dos artistas mais vigorosos do teatro brasileiro, ele mesmo, e junto com as tantas formações do Teatro Oficina, desde o final dos anos 50, em várias áreas de atuação. É ator, dramaturgo e um dos maiores encenadores do país. De Gorky e Brecht a Oswaldo de Andrade, com quem ele mantém diálogos e enfrentamentos praticamente desde o início, e ainda podemos citar Nelson Rodrigues, Chico Buarque, Zé Vicente, Arthur, Flávio de Carvalho, enfim. Flávio de Carvalho. Outros, né?
O Zé Celso tem sido, nesse tempo, uma das fontes de invenção e de pensamento crítico mais permanentes e mais importantes do país, né? Acho que é para além do próprio teatro. E, nesse momento, que o Kim Gama, inclusive, pediu para lembrar, nesse momento o Zé está sendo estudado, tem a sua obra estudada, visitada pelos alunos e alunas. Que legal. Escola de Teatro, que é uma ótima notícia, né? Letícia Coura, querida, está aqui também. É cantora, compositora, atriz, escritora, autora de teatro, mestra em artes cênicas pela USP, atuou com o Teatro Oficina de 99 a 2019 e com outros grupos também, pelo que, entre outros motivos, nós a convidamos para estar com a gente aqui. Tem 9 CDs lançados, entre trabalho solo e com o trio Revista do Samba. Com a música e o teatro, apresentou-se em 20 países, além de boa parte do Brasil. Lançou seu primeiro livro de contos, então é isso, em 2016, e em 2021, Bom para Nós, estreou também como dramaturga e diretora do espetáculo Das Paredes. Então é isso, né? Eu acho que para uma apresentação basta. Eu vou agora para a plateia. Agradeço demais a presença de vocês. Lembro aqui, só para complementar, nós estivemos juntos com o Gianni Rato, já assim, em uma certa altura, num determinado projeto, e num determinado momento a gente perguntou, acho que eu mesmo perguntei, Gianni, o que é o teatro jovem? Onde é que está a juventude do teatro brasileiro? E o Gianni falou assim, Zé Celso. Zé Celso é a juventude do teatro brasileiro. Né? Então, eu acho que é um espírito que segue. Ele falou em Arthur, então esse espírito arturiano do teatro está aqui. Então, vamos lá. Agora passo, então, a palavra à Letícia. Daqui a pouco volto no final. Obrigado, gente, por vir. Até. Obrigada demais, SP, obrigada a todo mundo. Não vou falar muito, porque eu vou perguntar para o Zé se ele me permitir. Mas eu queria começar cantando, que é o que eu fiz tantos anos e faço ainda na vida, no Oficina, cantando uma música do Zé, e que a gente cantou tantas vezes e canta ainda para se aquecer, e eu levo lá para a USP, né, que eu fui parar na USP, e aí eu... Você está na USP? Virei mestra. Mestra? Então, mas mesmo assim, mesmo na USP, eu sempre começo cantando e vou cantar agora. Queria pedir para vocês todos que estiverem assistindo, mesmo quem for assistir depois, cantar, porque depois de cantar junto, porque é uma música fácil, ela é curtinha, depois de cantar e dançar de preferência um pouco, tudo vai ficar mais fácil de entender. Então vamos lá, ou não entender, o que é melhor, né? Zé também. Meu cavalo tá pesado, meu cavalo quer voar, meu cavalo tá pesado, meu cavalo quer voar, atuar, atuar, atuar pra poder voar, atuar, atuar pra poder voar. Meu cavalo tá pesado, meu cavalo quer voar, meu cavalo tá pesado, meu cavalo quer voar. Pra cantar, atuar, atuar, atuar pra poder voar, atuar, atuar pra poder voar. Então, começamos, abrimos... Você tem uma mineiridade linda, elegante. Você está linda. Você tá, e você, olha, você assumiu a Tarsila, né? Então, eu vim em homenagem à Tarsila. Mas olha, é a sua melhor cara. Com certeza, com certeza. Vim aqui para inspirar. Para chamar a semana de 22, apesar de que eu não estava lá, nem a Tarsila, mas ela depois, né, é tão importante para a nossa cultura toda e para a nossa inspiração. Então eu vim assim, trazendo, invocando a Tarsila e homenageando também. E aí vou tentar exercer a minha função, e eu tenho acompanhado até as outras lives aqui da semana de 22, e o que eu achei muito interessante é que não ficou na semana, apesar da só a história da semana e a não semana, né, o que ficou de fora, ser tão interessante, mas esse semana de 22 e além, né, e eu acho que a grande contribuição que eu posso perguntar aqui, trazê-la, né, para essa conversa, é o que dela virou teatro, né?
Então, a primeira pergunta, já que eu te faço, Zé, e que você já deve ter falado muitas vezes, mas que sempre é diferente, como é que a Semana de 22 chegou para você e para o seu teatro? Como é que ela virou teatro? Não, chegou antes. Chegou antes, em 1917 e 1918, a Garçonnière. Toda a Semana Moderna, na realidade, nasceu na Garçonnière. Como é que chama o livro que tem que é o livro da Garçonnière? Perfeito Cozinheiro, das Almas deste Mundo. Das almas? Deste mundo. Deste mundo. Deste mundo. Ah, verdade. Eu nunca tinha percebido no Deste Mundo. Das almas deste mundo. Acho que é isso, né? É lindo, né? Agora, porque se você vê o álbum deles, porque as pessoas, os intelectuais, os poetas, os amigos dele, todos safados, iam lá, a Daisy, né? E eles deixavam escrito coisas. É um livro muito bonito, foi até publicado o facsímile do livro, que é um livro, o livro, inclusive, a Beatriz Azevedo comprou e me mostrou, é lindíssimo. Tem desenhos, poemas. Desenho, poemas. A própria Semana de Arte Moderna. É mais que a semana, é a pré-semana Arte Moderna. Para mim, eu acho que a modernidade começou ali, junto com a Revolução Russa, junto com muita coisa em 1917. Eu acho que começou lá. E aí ela teve uma evolução até o 22, né? Inclusive, o próprio Oswald, a grande coisa dele era esse bordel. Garçonnière. Garçonnière. Oui, Garçonnière. E a Garçonnière tinha uma mulher linda que morreu muito cedo, num aborto forçado pelo Oswald de Andrade, a Daisy, que era uma espécie de uma menina assim, que era um mito da época. Ela morava atrás da porteira, no Brás, mas ela era melindrosa, assim, né? Lindíssima, se vestia muito bem e misteriosa. Eu acho que ela era meia puta, né? E ela frequentava a galeria e o Oswaldo se apaixonou por ela, né? E aí, na paixão, ela ficou grávida e ele pediu para ela abortar. E ela não queria, ele insistiu. Mas aí, no que ela foi abortar, ela começou a agonizar. E ele casa com ela, arrependidíssimo, né, de ter mandado abortar. Ele casa com ela em Extrema-Unção. Casa com a Daisy. Né? E ela está no túmulo da família, né? Como? Eu acho que ela está no túmulo, né? No mesmo túmulo da família. No cemitério no cemitério da Consolação. No túmulo de quem? Da família, do Oswald. Mas é um detalhe, não interessa. Claro. Mas aí, porque Oswaldo, em 22, ele foi o grande organizador, quer dizer, era toda aquela burguesia que tinha ido de família rica do café, que tinha ido para a Europa e que tinha entrado em contato com a revolução estética. O mundo mudou completamente depois da gripe espanhola. Né? Tomara que fosse assim depois dessa pandemia. Uma mudança radical. Né? E as mulheres levantaram saias, etc. Houve uma mudança enorme, um carnaval fantástico. Tal. E, quer dizer, ele fez parte disso. Né? Quer dizer, porque 22 é 2 anos depois disso, não. 4 depois da gripe, né? 5 depois do fim da guerra. Então, 22 pega toda uma energia nova do mundo, né? do Brasil, se colocar diante do mundo, porque esses meninos todos eram meninos ricos, burgueses, tinham viajado, e a principal figura para mim era o Mário de Andrade, que estava mais pronto, né? Que estava mais avançado, porque Oswaldo ainda escrevia uns romances assim, meio xaropes, não? Uns romances. Ele não tinha se encontrado. Se bem que eu li agora Os Condenados, vale a pena ler. Inclusive, essa figura da Daisy, ela está muito na alma, né? Não, vale a pena ler, mas não tem o brilho de Serafim Ponte Grande, não tem o brilho da literatura dele,
depois de 33, né? Quando ele escreveu O Rei da Vela, A Morta, O Homem-Cavalo, tudo. E os romances mais audaciosos dele. Os romances entre James Joyce e Jean-Luc Godard, por exemplo. O Serafim Ponte Grande é um romance extraordinário. Mas o que eu falava? O que eu tenho que falar? A gente estava chegando na semana de 22. Aí é terrível, na semana de 22, o Oswald é o grande organizador, aqueles meninos todos tinham uma cultura assim, francesa, sobretudo, né? E tinham frequentado muito a Europa, a Suíça, tudo. Tinha até, mas acho que o grande artista feito da época era o Di Cavalcanti, né? O Di Cavalcanti estava lá. E foi um dos grandes animadores, um dos grandes torcedores para que acontecesse. Né? E ele já tinha uma obra, o Di Cavalcanti, e já era uma coisa bem assim do hemisfério sul, já estava pintando fazia cenários para teatro, mas ao mesmo tempo ele pintava o morro, né? as negras. Cena do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Mas depois ele veio para São Paulo, eu não sei se ele morou muito em São Paulo, mas ele foi um dos principais, e estava pronto. Ele já tinha uma obra, né? O Oswaldo ainda não tinha, o Mário tinha. O Mário já tinha uma obra. O Oswaldo teve essa garçonete. Depois os romances dele são interessantes, mas não chegam a chegar como chegou Miramar, como chegou o Serafim Ponte Grande, que vem depois. Ele realmente ele explora. Primeiro, ele é importante na semana como um organizador, você vê que ele se senta primeiro no chão, assim. Ele é o corifeu, não tem a menor dúvida. Mas a obra dele ainda não era modernista. A obra dele vai passar a ser modernista em 1900, 2 anos depois, quando ele se casa com Tarsila e eles juntos fazem o poema Pau Brasil. Um livro lindo, um livrinho verde, escrito Pau Brasil, livro de poema. E a primeira palavra o primeiro verso é amor, humor. Só. É o primeiro verso. É desse livro, não? Ou não? Talvez não seja desse livro. Pode ser do caderno de poesia. Pode ser de antes, mas Pode ser que eu esteja me enganado. Mas aí ele já é Oswaldo de Andrade. Né? Depois daí, afinal, acho que em 33 ele escreve O Rei da Vela, fica de 33 a 37 tentando que as companhias montem, né? Mas ninguém entende nada do texto. O Procópio Ferreira, ele queria muito que o Procópio Ferreira fizesse, mas ele não estava ao alcance da cultura daquela época, não. Da cultura dos anos 30 no Brasil, não tinha capacidade. Ela não recebeu tanto a arte moderna. Não? Já era uma geração que, depois da arte moderna, que foi a burguesia, cafeicultores, foi o café, que deu a grande virada, foi a Anita Malfatti, muito antes. Não? Ela foi totalmente amaldiçoada pelo Monteiro Lobato, que era um homem muito prestigioso. Ele vendia livros, meu pai comprava livros dele pelo estado de São Paulo inteiro. Ele era livreiro, além de grande escritor. Mas ele caiu de pau nela, né? E Oswaldo começou a defender. Acho que aí começou Ela é a grande precursora da Semana de Arte Moderna. Né? E realmente os casos dela são espantosos, né? E ela começou antes de 22, já tinha quadros incríveis. Né? E também Vila A famosa exposição da Anitta é de antes, né? A que o Monteiro Lobato falou mal, né? É antes de 22. Como? Né? A exposição da Anitta, da qual o Monteiro Lobato falou muito mal, foi antes de 22, né? Foi antes de 22. Foi um escândalo já, né? Foi antes. E aí, o Oswaldo fez esse livro, que tem o Pão de Açúcar, não, tem a bandeira brasileira verde escrito. Eu não lembro o que estava escrito. Qual é o nome do livro? Poesia para o Brasil. Poesia
Pau-Brasil. Exatamente. Pois é. E lança o manifesto também. Que aí é em 28, né? 28. Aí, 28, além do manifesto, ele se declara o primeiro poeta pós-moderno, 1928. Ele falando, eu sou o primeiro poeta pós-moderno do mundo. Eu sou antropófago. Ele viu o mundo através da visão superatual de hoje, que é a visão indígena, que eu acho que é a cosmovisão mais ligada à Terra, porque realmente foram os que estavam na Terra quando chegaram os invasores portugueses, né? E dizimaram, não souberam entender o que acontecia. Fugiam e matavam, né? Foi uma coisa horrorosa esse descobrimento do Brasil, né? Aquela missa, a imposição da ideologia cristã, com Anchieta, tudo, né? E, enfim, todo o massacre que os bandeirantes fizeram. E, por incrível que pareça, na Semana de Moderna, eles tinham ainda muita consideração pelos bandeirantes. Eles se consideravam, assim, os bandeirantes da cultura. Quer dizer, eles não tinham sacado o óbvio, né? Do que é um bandeirante, né? Que hoje que as estátuas todas eles estão querendo ser derrubadas, eles não tinham a menor ideia disso. Quer dizer, era uma coisa, uma descoberta vinda da Europa, uma descoberta que virou pau-Brasil. Oswaldo de Andrade foi trazendo cada vez mais para o Brasil, Tarsila também, com a consciência que eles estavam no hemisfério sul, né? Uma coisa que eu só fui reconhecer quando eu fiz Rei da Vela, que vivia no hemisfério sul e que, portanto, era colonizado pelo hemisfério norte. E que a grande revolução que a minha geração fez foi escumer a colonização do hemisfério norte, do melhor do hemisfério norte. E daí gerou a percepção da Tropicália antropófaga, né? E como chegou o texto Rei da Vela? Como chegou o Rei da Vela para você? O Rei da Vela chegou o seguinte: o Rogério Jacobi era um diretor de teatro do TBC que montou a ópera dos Malandros, a primeira, a John Gay, antes da ópera do Brecht. E ele botou na peça um poema do Cruz de Souza, um poema belíssimo do Cruz de Souza. Aliás, a gente praticava isso no cinema. Sim, né? sim. Tocava Os Miseráveis, Os Rotos, As Flores, dos Esgotos. Dos Esgotos. Lindo, né? Então, mas aí... Por que eu estava dizendo? Porque como chegou o Rei da Vela? Aí você está falando do Rogério Jacobi. Não, Rogério Jacobi. Ele foi expulso do TBC, porque ele botou o poema do Cruz de Souza, e a peça é muito escandalosa. A peça de John Gay é muito mais forte que a do Brecht, ou que a do Chico, inclusive. Meu irmão dirigiu a ópera do Malandro. É muito mais radical a peça, é muito mais antiburguesa, né? E aí foi um escândalo, mas era um sucesso. Mas o Paco Zampari resolveu mandar ele embora, porque ele botou os versos do Cruz de Souza, imagina. Na peça, no final, o coro da ópera vinha cantando Os Miseráveis dos Outros, né? E do grande poeta paranense, como é o nome dele? Cruz de Souza. Cruz de Souza, exatamente. Genial, impressionante. Impressionante esse poeta. Mas, enfim, ele era moderno, sei lá. Era um negro moderno. Impressionante, um poeta negro. Como eu tenho a impressão que agora, esse ano, a semana de 22, ela vai ser completamente diferente do que foi. Porque realmente a semana de 22, ela foi absolutamente elitista. Teve a sorte de ser feita por algumas pessoas, apesar de ter prêmio Salgado, fascista, tudo, mas que era modernista também, escrevia do jeito moderno, romances e tal, e ter a cabeça do Oswaldo, a cabeça do Mário de Andrade, pessoas que eram progressistas, né? Mas era elite, né? Jamais essa semana de 22
deve chamar a poesia para fazer a semana. A poesia está atrasada, né? No Brasil ficou muito atrasada. Não, hoje não dá. Como? Mas, não, eu falei que hoje, ano que vem, a 22, já está sendo, né? A Bienal já está outra coisa. Vão estar os índios, vão estar os negros, os poetas índios, os poetas negros, os poetas populares. Vai ser muito mais assim, ligada à cultura que existe hoje, apesar dela ter destruído esse governo desse bosta aí, esse vírus, ter destruído toda a estrutura da cultura, destruiu a estrutura, mas a cultura não. A cultura, inclusive com a história da pandemia, a cultura cresceu muito, por incrível que pareça. Quer dizer, eu estou desesperado porque eu não estou fazendo teatro, que é a coisa que eu sei fazer e que eu gosto. Fiz agora há pouco a direção do teatro da peça do filme Esperando Godot, com a Monique Gartenberg, né? Com o Marcelo, com o Drummond, com o Guilherme. Vamos falar disso um pouquinho mais para frente. Vamos voltar para o Rei da Vela. Como é que ele chegou e o Ruggiero foi expulso? Ele chegou... Aí o Rogério começou a ler toda a dramaturgia brasileira. Ele é italiano, né? Não conhecia. Porque quando ele topou com as peças do Oswald de Andrade, com o pensamento, com os livros do Oswald de Andrade, ele pirou. Mas ele pirou com o Rei da Vela. Aí ele pegou o texto e deu para Luiz Carlos Maciel, que era aluno dele na universidade. E o Luiz Carlos Maciel passou para mim em, acho que 66, passou para mim. Eu li, eu achei muito panfletária, mas aí nós fomos fazer uma leitura em voz alta, porque quem puxou realmente foi o Renato Borg e a Ita Lanazzi. Porque o Renato, a gente imagina o Rei da Vela como um homem grande, tal, um homem enorme, um gigante. Não, ele é pequenininho, mas ele se viu capaz de fazer. E aí deu maior força. E aí nós fizemos uma leitura na casa de uma atriz, filha de um pediatra muito rico ali no Ipanema, exatamente com o Renato Borg, o Renato Borg leu para Gustavo Dal, que é um cineasta, para mim, para quem mais tinha Gustavo Dal, que é cineasta, e tinha a Germana Della Mare, a casa era dela. Ela estava fazendo Pequenos Burgueses naquele tempo. Quando o Renato leu, bateu completamente. Porque o Renato ele tinha uma cultura já, ele é muito ligado, mesmo como criança, a família dele, como a minha família também, levava a gente muito ao teatro, para ver o teatro antigo, né? Teatro de Procópio, teatro de Darcy Gonçalves, essas coisas todas, né? Era maravilhoso, o Grande Otelo e tal. Então, ele conhecia o teatro antes do TBC, né? Então, ele tinha uma maneira diferente. Ele não era totalmente... Ele ia ao TBC, adorava o TBC, mas ele vinha de uma cultura que um outro teatro tinha acontecido o Vestido de Noiva já no Rio de Janeiro, com os Zimbinski, mas ainda não tinha acontecido Os atores eram todos granfinos também. Os atores não eram profissionais. Depois que virou filme e caiu no gosto, porque o Nelson Rodrigues é também, além de um tremendo escritor, um poeta, um grande dramaturgo, ele é também um filósofo. Ele tem uma filosofia de vida. Você pode discordar, mas é uma maneira de ver o mundo muito engraçada, muito gostosa. E Oswald de Andrade também. Ele é filósofo. Ele escreveu várias teses para a USP, como, por exemplo, ele esqueceu a máquina. A crise da filosofia messiânica. A crise da filosofia messiânica. Olha, exatamente hoje, nós estamos com um governador que foi batizado para se chamar Messias, um presidente direto, que é um Messias, um mito, um horror. Né? O atraso começou aí, foi se batizar no Rei Jordão por um evangélico,
Agora, aí ele leu, o Marcelo, o Renato Borges, quando leu a peça, imediatamente todo mundo ficou em transe, tocou. Aconteceu alguma coisa que era a época, que era uma eloquência poética da época. Aí eu fui para a casa do Nonet, que é o primeiro filho do Oswald, que ele teve com uma francesa, e ele tem um baú com Oswald de Andrade. Eu entrei dentro, eu li tudo, enquanto o pessoal discussionava, os atores discussionavam com pequenos burgueses pelo Brasil todo. Então, eu estudei e realmente aí teve um incêndio no teatro, né? Que foi provocado pelo CCC, que estava querendo queimar Bandeirantes. Foi um terror uma época. Em menos de 68, ameaçavam tacar fogo em vários lugares. Mas foi na oficina, no Bandeirantes, e a Cacilda nos recebeu. Mas aí nós montamos o Rei da Vela, e teve um incêndio, foi queimado o teatro, né, totalmente. Caiu o teto do teatro. Foi em 66, não foi esse incêndio? 76, exatamente. Foi daí que veio o Rei da Vela. Desse incêndio, desse fogo. Aí se construiu um teatro especialmente para o Rei da Vela, o Flávio Império, um artista, pintor, arquiteto, homem de teatro, ser de teatro, um bicho de teatro, fez um teatro, mas eu quis muito inspirado ainda no Berlin Ensemble, que eu tinha visto todas as peças do Berlin Ensemble, do Brecht, eu tinha me apaixonado pelo palco giratório, pelas mise-en-scènes dele, que eram muito boas. Era o cartão de visita, a única coisa que prestava na Alemanha democrática, chamada democrática. Era uma ditadura stalinista horrível. Né? Então, eu atravessava o muro todo dia para ver as peças que eram muito bem montadas. Era uma vitrine. Todo o Ocidente adorava também. E ele foi esperto, ele deixou o dinheiro dele na Suíça. O editor dele também era alemão. E ganhou o teatro na Alemanha comunista. Ele foi muito... Garantiu os direitos, foi tudo. Mas, enfim, aí a gente realmente estreou o Rei da Vela num teatro que tinha um palco giratório, que foi preparado para fazer... Estava preparado para fazer Galileu Galilei, na realidade. Mas aí o Rei da Vela, felizmente, atravessou. Foi muito mais forte que o Brecht. Né? E aí tinha um palco giratório e tinha um lugar alto para entrar os bonecos do Carnaval do Povo, na cena que as ideias de Galileu chegam ao povo, na cena do Carnaval do Povo. Mas aí, o teatro, então, foi inaugurado com o Rei da Vela, foi isso. Foi inaugurado com o Rei da Vela. E foi um sucesso. Em 67, já lá naquele espaço da Jaceguai, né? Só atualizando para os jovens. Não, mas mesmo antes a gente estava na Jaceguai já. A gente já tinha feito Pequenos Burgueses, Felipe Tassidola, Andorra. Tinha feito uma série de coisas, mas o Rei da Vela foi o clique, né? Foi a coisa que veio e uma revolução, causou uma revolução no teatro mundial. Sim. A que você atribui, além do texto? Porque o texto, né, assim, mas a que você atribui, assim, a mistura de linguagem, o que revolucionou tanto, assim, o Rei da Vela, você acha? Bom, a língua do Oswald de Andrade é tão afiada quanto a do Nelson Rodrigues. Ele fala de um jeito... Ele não é igual ao Dias Gomes, ou que fala caipira, ou que fala essa língua normal. É uma língua especial, né? A linguagem que é escrita. Porque ele é um poeta. E o Rei da Vela é um poema teatral encenado. Quando o Renato leu, piramos e resolvemos fazer a peça. Aí estudei, ela estreou o teatro, que é um teatro que tinha palco giratório, elétrico, que tinha o lugar onde seria a entrada dos bonecos, virou a jaula, né?
e a gente não voltava para cumprimentar no primeiro, nesse tempo. Eu subi o cartaz de uma última fala da Mota, escrita: não vamos chamar a polícia, vamos chamar os bombeiros. Uma fala que fala exatamente da podridão do mundo naquele momento, né? E a necessidade de transformação. Não sei dizer de qual, era um cartão de luto. E subia e nós não voltávamos para agradecer. Então, a plateia, na primeira noite, ficou muda. De repente, um bilheteiro do Teatro da França, no Rio de Janeiro, o Maison de France, no Rio de Janeiro, ele levantou, começou a aplaudir muito. Aí começou todo mundo a aplaudir, mas muita gente xingando: vou mandar prender esse cara, é subversivo, Oswaldo de Andrade vai preso. Vê tudo isso atrás, né? E a gente tinha medo que jogasse coisa. O cenário foi do grande Elias Paula, que é responsável 100% também pela qualidade visual do Rei da Vela, né? Que ele fez 3 cenários completamente diferentes. O primeiro ato é um escritório de um burguês, mas é tratado como um circo, e com o palco giratório e tudo, as palhaçadas oveladas. O segundo ato é o teatro de revista, um painel da Baía de Guanabara maravilhoso, que depois até o Caetano usou num disco dele como capa. E no terceiro ato é uma ópera vermelha, que é uma ópera, né? E foi uma coisa maravilhosa, e os atores interpretavam. Todo o elenco foi maravilhoso, né? E aí ele foi para o Rio de Janeiro, ao mesmo tempo que acontecia no Rio de Janeiro Roda Viva do Chico, que foi um sucesso incrível também. Só que foi depois a polícia atacou quando foi no Grupo Escobar, bateu nas mulheres, bateu nas atrizes, bateu isso Roda Viva, né? Mas Roda antes Viva. O Rei da Vela foi para a França também, né? Em 68? Não, ele foi primeiro para a Itália. Para a democracia. Era uma excursão internacional pela Europa lá. Então, a gente começou, o próprio Rogério organizou durante uma semana no Teatro Grande da Itália, um teatro antigo, bonito, tipo o Piccolo Teatro de Milano. Não era o Piccolo Teatro de Milano, mas não era de ópera, era de teatro, mas era suntuoso. Mas nós fizemos primeiro em Roma. E tinha lá em cima, como é que chama? O último, as pessoas que... A Torrinha. A Torrinha, exatamente. A Torrinha aplaudia, e os democratas cristãos ficaram apavorados, porque uma atriz que fazia João dos Ivães, aquela que diz: eu sou uma lei, porra. Ela foi para as camareiras italianas, disseram para ela todos os palavrões. Então, ela chegou lá em cena e disse tudo. Aquela burguesia cristã ficou chocadérrima lá. E com a peça, com tudo, não entendeu nada. Mas a Torrinha, uau, delirava, né? Então, a gente agradecia olhando para cima. E aí fomos para Nancy, que era um lugar muito importante, porque o Jack Lang, que depois foi ministro da Cultura, criou lá um polo cultural extremamente importante, né? Nós apresentamos a peça de Nancy sem legenda. E foi uma coisa estupenda, porque as pessoas choravam e riam ao mesmo tempo e não entendiam. Claro, tinha muito brasileiro que ficou muito emocionado com a peça, né? E tinha legendas em francês, tudo, claro. Mas, aliás, não tinha legenda, verdade. Mas foi uma coisa assim, uma sessão completamente envolvido, com o público totalmente envolvido. Nós fomos muito aplaudidos, indiferentemente de Roma, que a Torrinha aplaudiu, aí o teatro inteiro aplaudindo lá. Foi um sucesso imenso.
Vocês fizeram em Paris também? Nós fizemos em Paris, mas quando estreou, no dia que estreou, aliás, antes da gente estrear, a gente estava no Quartier Latin. E é na época exatamente que teve o levante de maio de 68. Né? Então, eu me lembro que eu fui comprar pão e tinha uns meninos brigando com a polícia. Aí, quando eu voltei para casa, tinha mais gente. Aí, tudo bem. No dia seguinte, era a nossa estreia em Paris. Aí explodiu a Revolução Francesa. Aí é o seguinte, nesse dia, no dia da nossa estreia, o Godard estava filmando, porque já tinha uma multidão de jovens arrancando paralelepípedo do chão, invocando um poema que o Rimbaud fez durante a Comuna de Paris, Dessous les pavés, il y a la plage. Embaixo do paralelepípedo tem a praia. Então, eles arrancavam o paralelepípedo das ruas, né, de Paris e vinham para a praia, porque foi uma revolução muito culta, não tinha nada a ver com um político tradicional. Era uma revolução popular mesmo, que foi acontecendo no mundo inteiro, no México, na China, como revolução cultural, mas, enfim, na Europa inteira. Mas em Paris explodiu. Né? Então, no dia da nossa estreia, o Godard estava filmando e ele provocava, ele chamava de CRSS. VNSS, era CERS, rádio francesa, sei lá. Mas, enfim, não, e ele chamava de VNSS, venez. Na rua Saint-Séverin, onde nós tínhamos hotel, a gente estava assistindo no primeiro andar, no balcão. Né? E aí a polícia invadiu, tomou os passaportes, ele tirou o passaporte suíço dele, né? Aí nós começamos a jogar cadeira do primeiro andar que a gente estava, né? Cadeira na polícia. Aí, de repente, um policial vê e me mira, eu fecho a porta, joga uma bomba que atravessa a porta e cai na minha parede. Eu senti uma dor de cabeça. Eu só gritava, Aspro, 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 que aspirina. E aí eu fiquei... Porque tinham jogado uma coisa que na época estava na moda, na repressão, que era o mesmo veneno que usavam no Vietnã. Era uma coisa que deixava uma série de bolhas amarelas. Assim. E estava o cineasta Leon Richman, com a esposa dele, uma mulher maravilhosa, uma grande socióloga, historiadora. Eu não me lembro o nome dela, mas era maravilhosa. Ele me cuidou, estourando as coisas assim na minha cabeça, né? E escorria amarelo. Eu fui tomar injeção, a gente toma injeção no olho, e a enfermeira, qu'est-ce que vous avez à faire pareil, vous êtes étranger, vocês estrangeiros, vem aqui fazer essa baderna, vocês não têm vergonha na cara. Tal. Uma enfermeira totalmente nazista, né? E dando uma injeção no olho. Então, mas aí eu fui para a estreia. Fomos para o teatro para estrear na peça. Estreou muito bem, era em Aubervilliers, no arrondissement, num bairro de Paris. Né? E aí, quando nós voltamos, tinha uma brasileira, que era até professora da USP, a gente voltou no carro dela. Quando a gente chegou perto de Paris, o teatro é bem longe, do arrondissement lá longe. Quando chegou mesmo em Paris, eles cercaram, queriam queimar. Não, a gente não somos fascistas, nós somos 68, somos des acteurs, des actrices, etc. Aí pouparam, deixaram a gente passar, senão a gente sai. Eles queriam que a gente saísse para queimar o carro, para fazer barricada. Aí estava Paris todo em barricadas. Aí acabou a excursão. Mas eu pude ver a maravilha que foi isso. Né? Eu vi alguns dias, depois eu tive que voltar, porque eu tinha que estrear o Roda Viva no Teatro Escobar, aqui em São Paulo. Não era no Rio, achei que era no Rio.
Você já... Não, em Paris. Em Paris. Não, mas o Roda Viva. Então, vocês já tinham estreado Roda Viva no Rio, essa época? Não. 68? 68, acho que sim. Quando foi? Foi maio de 68. Maio de 68. Estreado. É. E é isso que eu ia perguntar. Ela veio no mesmo espírito, porque o Teatro Princesa Isabel, que é um teatro super careta, que tem os negros que vestem roupa de Princesa Isabel e fazem mesuras, tal, teatrinho pequenininho. O Chico estava montando, marcando a peça, e ele ia botar 4 vocais. Acho que back vocal. Estava fazendo teste em cantores da Globo, tudo, né? Isso aí, Chico Buarque para fazer o Roda Viva, né? Aí entra uma multidão que toma conta do teatro e que não vê diferença entre palco, plateia, toca no corpo humano. Aí eu me abri e quem dirigiu essa peça foi essa geração. Uma geração absolutamente brilhante, que tinha uma entrega absoluta. Antes de entrar em cena, e tinha tudo, tinha negro, tinha branco, tinha viado, tinha sapatão, tinha gente... Zezé Mota estava no coro, não? Depois teve um determinado momento que a Marília Pêra entrou para fazer o papel. Tipo, começou com a Marieta Severo, que era mulher do Chico, né? E o Chico me pedindo para não ter nu. Então, os atores usavam macacão, com o corpo pintado, com o pau pintado, a buceta pintada, macacão. Eu queria perguntar, nessas peças, você considera que ali elas já eram antropófagas, as peças? Totalmente. Não, depois do Rei da Vela, eu saquei inteiramente a antropofagia. Eu estudei muito ele. Inclusive, ele é um filósofo. Eu li o Crise da Filosofia Messiânica. Por exemplo, o Boas vai se batizar lá para ser Messias, né? É super messiânico. E eu tenho uma formação, a partir do Oswaldo de Andrade, completamente anti-messiânica. Eu não acredito que é o 68, é aqui agora. Só isso que tem. Mais nada, não tem. Depois depende do que a gente levar até a frente. Não tem nada previsível. Né? Isso até que eu queria te perguntar, porque foram remontadas, né? O Rei da Vela e Roda Viva agora. Né? E eu lembro que quando a gente estava ensaiando alguma Cacilda, né? E que começaram aquelas manifestações de 2013, e que a gente até mudou, né? Começamos a fazer a Cacilda 68, mudou a peça que a gente ia fazer. Eu me lembro de você... A gente fez de novo acordes. Exatamente, fez de novo acordes, e aí começou, e trocou a peça que a gente ia fazer. Eu me lembro de você, no ensaio, falando que você estava sentindo uma coisa muito reacionária no ar, que você já tinha sentido aquela sensação antes. Eu lembro disso porque, na época, a gente ainda não estava muito percebendo que a coisa estava pesando, né? Tinha uma coisa na rua que estava um pouco já estranha, mas eu lembro que você foi sentindo isso. E como que foi montar a Rei da Vela? Porque parecia que era uma coincidência, mas não é, claro, né? Que foram remontadas essas duas peças justamente agora que a gente está vivendo tudo isso. Não, foi remontado antes do Rei da Vela. Quer dizer, foi nessa época a gente estava fazendo o acorde. Eu me lembro que a gente voltou a fazer acorde. Eu me lembro dos meninos passando, os meninos no Minhocão, tal. A cidade toda estava tomada, eles indo a Brasília, tomando Brasília, tudo aquilo eu me lembro. Eu não tinha ideia ao que aquilo levaria. Eu achei maravilhoso, eu achei que era um novo acordo social, tal. Mas, na realidade, aquilo embutia já o impeachment da Dilma, né? De onde saiu aquele grupo. Vai para a rua? Como é que chama? Vem para a rua. Vem para a rua. Aquele grupo que chamou aquelas passeatas enormes, que um gado humano, assim, verde e amarelo desfilava, e atrás e um patinho ia na frente. Veio aquele horror. Né? Quer dizer, tudo isso que é o horror de agora começou ali. Começou em 1980. Não,
2013. 2013. Não, começou no impeachment da Dilma. 2016, mas essas 2016. Coisas da rua estavam antes. Né? Estavam lá, é. Mas era misto, acho que não era só a direita. Não, no início não. Começou com a coisa do ônibus e tudo. Mas o que eu estou falando é que no ensaio eu lembro de você falar que as coisas estavam tomando um rumo um pouco tenso e que não era bem assim, e aí foi andando, aí teve o impeachment e 2017 que foi a remontagem do Rei da Vela, né? Como? A primeira vez. A primeira remontagem do Rei da Vela estreou em 2017, eu acho, né? Não, é 2017. Não sei exatamente. Talvez. Não, em 2017, no ano do impeachment, nós estávamos fazendo, para dar um fim no juízo de Deus, em que a gente introduziu máscara dos caras todos da época lá. Isso foi 16. Também não precisamos... A gente foi em Brasília, exatamente, com a peça, no momento em que o Brasil estava dividido. Tinha um muro onde estava a direita e outro onde estavam os democratas e a esquerda. Né? Lembra disso? Era dividido. Lembro. E a peça fez um sucesso enorme em Brasília. Sempre ali em Minas também foi muito bem. A gente em viagem também é muito bom. Mas, enfim... O que eu ia perguntar... porque agora, né, as peças voltaram, mas na prática, assim, no teatro, porque eu sei que, né, tem todo um pensamento filosófico, antropófago, que permeia, eu acho que todo o trabalho da oficina. Mas na prática do dia a dia do ensaio, como você definiria essa antropofagia? Essa antropofagia? O que você faz que você acha que é antropófago no ensaio, por exemplo? Eu ensaio, mas eu fui sentindo cada vez, quer dizer, foi muito bom a primeira leva quando a sua geração, você está dirigindo essa geração, você está junto no movimento político que existe ali naquele momento, você faz tudo, a oficina teve uma primeira fase até 73, eu acho, não sei. Quando exatamente a gente fez as 3 irmãs, houve uma ruptura. Porque começou a haver um conflito. No que eu fiz Roda Viva, eu levei o coro de Roda Viva para a oficina, que já eles faziam, então, o Galileu, que, aliás, estreou no dia do AI-5, Galileu. Nós já estávamos preparados, porque já tinha visto uma violência tremenda em cima do elenco do Roda Viva em Porto Alegre. Estava todo mundo ferido, o próprio Exército proibiu a peça e botou todo o elenco ferido. Foram no hotel bater nas pessoas. E aí botou todo mundo no ônibus e soltou. E chegou em São Paulo, aquelas pessoas sangrando lá. Aí, com aquela imagem, a gente viu. Mas vamos ter que dar um jeito. E aí resolvemos fazer o Galileu Galilei, que estreou no dia do AI-5. E eu achava que, para fazer Galileu, eu ia levar 6 meses. Foi 15 dias. Numa situação em que eu estava ameaçado de ser preso, mas eu fui, junto com o Caetano e Gil, chamado, mas o meu advogado pagou o escrivão e eu fugi. Não fui preso. E foi mesmo os ensaios de Galileu Galilei, tinha espião, tudo, era uma loucura. Mas esteve muito bem, foi um puta sucesso, né? Ganhou muito dinheiro, foi para o Rio e tal. Mas, enfim, voltamos ao modernismo. Voltamos. Queria perguntar até uma coisa, pensando em antropofagia e tabu e totem, tudo isso que a gente fala, né, mas que na prática, por isso que eu perguntei como que você acha que a antropofagia existe na prática do teatro, que eu lembro quando a gente foi com Sertões para Berlim, foram outras peças, mas vou lembrar disso. E aí a gente fez um show durante a apresentação das peças, e aí a gente deu o nome de música mestiça, porque nos Sertões falava mestiço, e as bandas, tinha gente de todo jeito, de todo lugar do Brasil, e eu lembro que você falou, coisa careta, música vira-lata. Só que o nome já tinha ficado música mestiça e ficou.
Mas eu acho que isso... Você pode comentar um pouco isso? Porque eu acho que isso tem muito a ver com o que se fala, né, dessa mistura e da antropofagia, e hoje tem uns assuntos que são um pouco tabu, porque se fala de apropriação cultural, mas eu acho que às vezes tem uma má compreensão dessa antropofagia, né? Porque eu acho que ela é muito mais liberdade do que... né? Liberdade de criação. Inclusive, ela tem o seguinte, ela é o aqui e agora, né, a antropofagia. É uma coisa de você pegar a vida e você, como agora, quer dizer, a gente está se falando, mas a gente está com uma liberdade absoluta e a gente está se comendo, a gente está antropofagiando, troca. Não é porque é uma troca vital, né? E a gente teve consciência que estava no hemisfério sul. Antigamente a gente não tinha essa consciência. Foi o Rei da Vela que trouxe para a geração tropical e antropófaga essa percepção que a gente estava no hemisfério sul, que a gente era um pouco colonizado pelos Estados Unidos. Quer dizer, nossos antecessores já sabiam disso. Darcy Ribeiro, Lina Bardi. A gente sucedeu uma geração maravilhosa. Eu era, por exemplo, o PTB era um partido maravilhoso, Partido Trabalhista Brasileiro. Eu fui da Juventude Trabalhista. Não é porque é agora, por exemplo. Não tem nada a ver. Era o partido do Brizola, era o partido do Jango, o partido do Getúlio. Quer dizer, era um partido muito, muito rico, né, culturalmente. Né? E, graças ao suicídio de Getúlio, minha geração começou no suicídio de Getúlio. Né? Eu estava na escola ainda, no ginásio. Eu ouvi pelo rádio. Mas a carta-testamento que ele deixou, e depois tudo que se seguiu, logo veio depois a Revolução Cubana, tudo aquilo fez uma transformação muito grande na gente. E a gente ficou... Antes, a gente estava totalmente no Stanislavski, que não deixa de ser uma espécie de antropofagia da alma, porque a gente trabalhava para despertar o inconsciente. E o inconsciente é tudo. E era uma mania, tanto em São Paulo, Rio, em Belo Horizonte, toda a classe teatral estudava Stanislavski. Então, o nosso intermediário nos ensaios era o Stanislavski. E o Stanislavski pedia que a gente trabalhasse inconsciente. Tinha exercícios para você despertar seu inconsciente, memória emotiva, né? Se você fazia laboratórios, porque o Kuznis criou um laboratório, Eugênio Kuznis, um stanislavskiano, que os atores todos de São Paulo, das várias companhias, que tinham dificuldade de uma cena ou outra, iam para lá. E não tinha ego naquela época, porque o Stanislavski, por exemplo, se você fazia você tinha um intermediário, você tinha o Stanislavski, que, através do laboratório, você ia descobrindo as coisas junto com o elenco, né? E isso propiciou uma liberdade de atuação muito grande, com um critério novo, né? A gente sabia dizer, não, isso você tá mentindo, você não está fazendo, você não está envolvido nas circunstâncias da peça, você não está despertando o seu inconsciente para trazer a emoção que a cena pede. Foi uma época muito rica. E logo, então, a gente tinha isso já, que vinha vindo da Rússia, que tem 1000 anos menos de cristianismo que o resto do mundo. A Rússia, ela é bem... Os filmes russos, por exemplo, mesmo até Tarkovsky, os filmes antigos, todos eles têm uma visão da natureza muito forte. Nossa, tem uma versão do filme de 68, russa, da Guerra e Paz, que é maravilhosa, porque eles cultuam muito a natureza, cultuam o silêncio tchecoviano, tem toda uma cultura profundamente rica. Agora, não sei por quê. Agora tem um tirano lá, tirano absoluto. Né? Mas tem oposição a ele, Ele tem que cair, esse tirano. É um dos tiranetes do mundo. Mas o que a gente falava? Já não sei de onde começou. Mas aí eu queria, então, puxar uma outra coisa. Vou só dizer que eu percebi hoje que eu entrei... A primeira peça que eu fiz na oficina foi Bacantes, em 99,
E a última peça que eu fiz lá na pista, porque depois eu ainda fiz o show lá com a Camila, dos Sertões, foi Bacantes de novo, no outro Réveillon, de 2017 para 2018. Eu só queria cantar... Esse dia. Hã? Esse dia foi horrível. Não tinha pernice. Não foi tão bom, exatamente. Mas foi, como sempre, uma virada, uma boa virada. Mas é que eu queria cantar só aquele trechinho que fala: e assim acaba o drama e a dramaturgia, e assim começa a tragicomédia orgia. O que é a tragicomédia orgia? Fala aí para os nossos... É a vida. Depois que meu irmão foi assassinado com 107 facadas, eu conheci a tragédia, mas meu irmão era muito cômico. Então, eu, ao mesmo tempo que vivi pela primeira vez a tragédia mesmo, foi com o assassinato do meu irmão, eu vivi no corpo, veio uma coisa que eu não conhecia, meu corpo mudou inteiramente. Fui falar fiz a morte dele, o assassinato dele, no 7º dia, na praça lá do Ipanema, Nossa Senhora da Paz, que não tinha grade naquele tempo. E veio toda a classe teatral, cinematográfica, de pintura, veio todo mundo, todos os artistas do Rio. Né? Eu me lembro ele pensava que o Grande Otelo ficava me apoiando, porque ele achava que eu estava louco. Ele me deu um apoio incrível. De repente, a Beth, como é que é essa diretora que fez o Grande Sertão Querida? A Beth... É de outra geração da minha. Bom, socorro, diretora do Grande Sertão Veredas. Beth. Agora, recentemente, ela fez também o... Não é a Bia Lessa? Bia Lessa. Bia Lessa me levou uma caixa de Natal de presente com um punhal. Eu tirei o punhal, rasguei uma camisa, que eu estava com uma camisa onde havia uma desconfiança que os assassinos dele, 2, estavam ligados a uma loja de juventude, essas lojas que vendem coisas modernas, né? Principalmente para quem faz prancha no mar. Surf. Surfista. Eu estou na ideia, né? Eu estou numa fase que eu começo a esquecer palavras, cara. Eu não estou com Alzheimer, não. Mas, às vezes, me foge palavras. Parece que isso é normal da velhice. Eu acho que você está lembrando muitas palavras. Mas estão falando da tragicomédia orgia, então, que é uma palavra que você criou, eu acho, né? Não, é um estilo, é um teatro. Estilo. Não, porque sim, mas é uma palavra. A vida é trágica, não adianta fugir. Quer ou não queira, num determinado momento, todos nós passamos por uma tragédia. Como a gente está passando por uma tragédia agora. Eu acho que o coronavírus é uma tragédia. Ficar trancado em casa mais de 1 ano e meio é uma tragédia, né? Então, podemos pegar esse assunto. Tragédia. E agora? Tragédia. Estamos vivendo. Mas, ao mesmo tempo, não perde a graça, porque as coisas continuam engraçadas. Você ri das coisas. E, ao mesmo tempo, a orgia que a gente nem pode praticar agora, mas muitos ainda estão praticando. Já estão praticando. Mas eu já estou velho, já não estou nessa. Né? Mas, enfim, tragicomédia orgia, porque o teatro é uma orgia. A origem do teatro, o teatro nasceu o teatro da Grécia, um dos teatros, porque teve teatro japonês, tem teatro no mundo inteiro, mas onde veio para o Brasil foi o da Grécia, que no Mistério de Eleusis eles contemplavam os órgãos sexuais e eles transavam, né? E eles são coros que cantavam, trepavam, né? E tanto que a primeira coisa que saiu de lá do Mistério de Eleusis foi um caralho trazido pelos sátiros, uma árvore, trazido pelos sátiros, né? E depois botaram fogo no centro do teatro grego, né?
que é o fogo de Semele chama, que é o fogo da mãe de Dionísio, que foi trepar com ela, não quis trepar com Zeus como mortal. Ela estava grávida de um filho dele, mas ela não queria que o filho fosse mortal. Queria que o filho fosse mortal. Aí ela exigiu que ele trepasse com ela. Ele não é perigoso, mas é gozoso. Aí ele trepa com ela e ela tem um aborto, né? Ela aborta um Dionísio premativo. Não, premativo Prematuro. Não, como? Prematuro. Prematuro. Dionísio prematuro, que o feto, o Zeus põe dentro dele, sei lá, senta no pulo dele, sei lá. E ele dá, depois de 3 meses, ele nasce do feto de Zeus. Né? E tem aquela cena bonita que é o nascimento não só de Dionísio, mas de todo o coro que vem passando por baixo das pernas do ator que faz Zeus. Né? Deus me deu a luz outra vez, bebê de chifre de touro. Eu sou divino, vim para cantar meus rituais e para nascer. E agora? O que você acha que vai acontecer? O que você acha que está acontecendo, né? Mas essa volta do teatro, porque vocês vão voltar, né? Como é que está a oficina agora, assim? Mas eu não tenho vontade de voltar. Eu não tenho vontade de voltar para fazer teatro para 100 pessoas, tal. Eu acho que tem que ter a aglomeração necessária. E a aglomeração necessária da oficina é lotar, como lotou em Roda Viva, lotou em Rei Vela, lotou em muitas peças. Tá? É muito ruim fazer um teatro tão limitado. O Marcelo vai fazer Paranoia, vai fazer embaixo e o público fica em cima. É uma solução que ele arrumou. Vai pôr o quê em cima? O público fica em cima, nas Ao galerias. público. Nas galerias de Milano. E ele fica no terreno, no chão de terreno, como ali na Base falava. Né? Ele faz um som. Mas são poucas pessoas, né? E ele encontrou essa solução, mas eu não sei quando vai ser. Eu, por enquanto, não acho que estou próximo para fazer, não. Eu acho que essa epidemia vai... Eu nem tomei a 3ª dose ainda. Sim, mas vocês fizeram o Esperando Godot, né? Nós filmamos o Esperando Godot. Eu dirigi aqui na Zoom, com o Marcelo Drummond fazendo Estragão, o Guilherme Calzavara faz o Vladimir, o Danilo, esqueci o sobrenome dele, faz o Lucky, que é o escravo do Pozo, que é o Pascoal que faz. O Pascoal faz o Pozo, que aparece na peça na estrada, né, que passa a oficina, e o menino, o mensageiro, que é um menino maravilhoso. É um menino negro que a família tem uma banda e ele toca muito bem. Né? Tanto que ele termina o filme tocando junto com o nosso lugar, junto com o Ito, né? O Exu, porque a gente conseguiu desconstruir totalmente a Espera de Godot. Porque o Espera de Godot é uma peça, na realidade, uma peça messiânica, que fica esperando uma coisa que não vem. E depois, no final da peça, eles continuam esperando. Eu rompi com isso. Mudou tudo. Mas eu não vou dizer o que é, porque eu não vou dar esse spoiler. Quer dizer, quem for ver vai sacar o que acontece. Né? Aliás, inspirada pelo que você falou, eu queria ler um trechinho que tem do Oswald de Andrade, que eu li, que eu estava do Serafim Ponte Grande, que o Oswald fala assim, do livro, né? Direito de ser traduzido, reproduzido e deformado em todas as línguas. Maravilha. Mas não é o que os herdeiros dele fazem, não. Não, mas isso que você está falando, eu acho que é um pouco isso, né? Porque mudar o final da peça realmente... Peraí, deixa eu ver aqui. Eu estou colocando óculos porque
a gente está falando já há um tempo aqui, né? E eu queria ver se a gente abre para perguntas, se alguém quer fazer alguma pergunta, ou se você quer dizer alguma coisa especial, assim, para a gente ficar pensando. Não, eu quero ser provocado, eu quero ouvir. Eu vou ter que pôr os óculos, porque de longe eu vejo sem óculos, mas de perto eu tenho que pôr. Se ninguém perguntar, eu tenho várias perguntas para fazer. Hã? Eu estou esquisito, peraí. Talvez eu possa até ficar sem óculos. Enquanto a gente... espera. Beatriz Domingues perguntando, Galileu Galilei está disponível online? Não. Aliás, isso é uma coisa importante para falar. Tem a TV Usina, que é o canal de YouTube do Teatro Oficina, que tem muita coisa lá, tem boa parte do repertório. Depois do retorno do exílio, tudo está lá. Está lá. Ou seja, desde que abriu o Teatro Novo, mas antes também? Desde 93? Ou tem coisa de antes ainda? Enfim, mas TV Usina ali inclusive tem muito ensaio, é um canal muito visto, tem coisa que tem 5 milhões de visualizações, é uma loucura, né? E tem um bom repertório de peças, de espetáculos, inclusive em versões diferentes, feitas com diretores diferentes, né? Assim, quando eram os DVDs. De Cacilda, cortaram, cara. Cortaram o quê? O segundo ato. Cortaram? Só aparece o primeiro ato de Cacilda. Cortaram. Eu não sei o que acontece. É a censura, talvez, porque o YouTube tem uma censura, né? Até hoje eu não sei por que cortaram. Sim, porque começa a peça com a Cacilda voltando dos Estados Unidos, trazendo ela começou a fumar maconha. E ela trouxe de lá um pacotão assim. Cacilda Becker. Cacilda Becker, depois que ela voltou, depois que veio em 68, que veio o AI-5 e tal, ela foi mandada embora da televisão, ela perdeu a Comissão Estadual de Teatro que ela dirigia, tudo, e ela foi com o Gogô e outras pessoas para Nova York. E viu lá Dionísio 69. Então, tem um momento da peça que a gente faz ela chegando com um pacote de maconha, que ela passa para o personagem da Adélia Abramo, e que ela e os atores atrás, mulheres e homens, começam a se masturbar. Se masturba, tem um loucão, que foi até meu namorado, que estava lá, que de repente goza um pingo de porra assim que cai. Isso até pouco tempo tinha, mas agora tiraram. É no Cacilda. Agora eu lembro. É no Cacilda com a Leona, eu acho, né? Que faz a Cacilda. O segundo ato foi ela. Tá. Então, só respondendo então a pergunta, se o Galileu Galilei não está, porque na época ainda não se fazia, não tinha esse recurso. Então tem foto. Talvez tenha. Não sei, o menino, o Lucas Veklinski e o Joaquim fizeram um filme, eu não vi ainda, não sei se você viu. Eu vi, Máquina do Desejo. Maravilhoso, muito bom. Parece que é maravilhoso. Né? Sim, muito emocionante. Pode ser que tenha cena de Galileu, eu não sei. Eu não vi. Aí eu nem sei eu dizer. Não vi até agora. Ele me mandou, mas eu não tive condições de ver no dia que ele me mandou, ele me tirou. Já ganhou pelo menos 2 prêmios. É muito bonito, então eu recomendo, mas eu acho que até que a Beatriz já viu. Mas no TV Usina, que é no canal de YouTube, tem muita coisa. Então, recomendo, né, para ver peças e tudo. E peraí. Uma boa pergunta, que a gente pode ir pensando em ir fechando, mas que o Kiel está fazendo para você, que é o que o teatro pode fazer pelo país nesse momento terrível, mais tragédia que comédia orgia? Mas ele tem que entrar na tragédia que estamos vivendo, sem dúvida, mas ele não pode perder o humor e nem o espírito de orgia, quer dizer, o teatro nasceu da orgia, da comunicação erótica entre as pessoas. Você tem que entrar em cena com tesão, né? É uma aglomeração sagrada o teatro, né? Mas
Eu não me vejo, eu vejo talvez que, num primeiro momento, logo que houver uma possibilidade, os atores que fizeram Esperando Godot, vai haver uma substituição, o Rodrigo vai entrar, querem fazer Esperando Godot, logo, né? Se puder. Eu não sei, eu gostaria de poder fazer para um teatro lotado, porque eu não sei como é que vai se poder fazer teatro. O Teatro Oficina tem 350 lugares só. A gente só ganha dinheiro quando ele lota. E ele tem lotado ultimamente. Ele vinha Estava lotando. bem lotado. Roda Viva é um sucesso público. Roda Viva. Rei da Vela não pode ser feito na oficina porque é uma peça de palco italiana. Mas se voltar, também lota. Né? Mas é mais fácil, talvez, voltar até o Rei da Vela. Porque no teatro do palco é mais fácil não ter contágio, né? Não chega, acho que. Ou chega. Eu acho que daqui a pouco também, eu acho que não vai ter essa limitação de lugares, espero, né? Com máscara e tal. Tem uma outra pergunta. Por que o teatro é tão pouco valorizado? Vários atores desempregados. Bom, agora a gente não está nem podendo fazer, né? Isso porque não se pode fazer, né? Mas é desvalorizado porque o teatro realmente teve um baque. Quando, depois de 68, apareceu a TV Globo, que comprou todos os melhores atores do teatro. Não? Então, teve uma coisa do teatro ter que se reinventar inteiramente. Quando eu voltei do exílio, já tinha acontecido isso, eu acho. Mas, espera aí, deixa eu ver. Não. Hamlet lotou. Depois, foi Barcantes também, depois lotou. Depois o tempo lotou. Os Sertões lotava muito, mas tem um fenômeno aí que a bilheteria não sustenta mais tanto os teatros, né? Não, mas a gente, além da bilheteria, por exemplo, no governo de Lula que teve como ministro da Cultura Gilberto Gil, imagina, olha como o Lula é aberto. Tem o PT tem toda uma coisa cultural super careta, super stalinista ainda. Se você foi ver uma assembleia, não sei agora, mas eu me lembro até a última, uma assembleia que estava até com o Fernando, o candidato a presidente, o Fernando Haddad, né? Cara, era uma coisa insuportável. Eu não consegui descer. Eu tinha convidado. Aí, quando terminou, vou te falar, o Haddad, eu desci e falei, nossa, mas vocês têm que superar esse stalinismo. Isso que vocês estão fazendo é uma coisa velha, uma coisa superada. Não existe mais isso. Essa coisa careta, né? Essa cultura careta. E olha aqui, o Gil deu um exemplo disso. O Lula podia ter chamado um desses caras stalinista, mas ele, pelo contrário, botou um artista. E o artista fez uma. Depois ele morreu logo, mas como é que chamava aquele maravilhoso, o baiano? O Juca Não, fez depois? O Ferreira também foi. Não, mas no próprio governo do Gil, tinha um baiano que era considerado o Zé Celso da Bahia, o cara que falava demais. O Ali Salomão, ele morreu. Que pena, ele morreu, ele era maravilhoso. Sim. Uma última pergunta, porque eu acho que nosso tempo aqui está acabando. Zé, da Maria Bitarello, você ainda quer montar o Homem e o Cavalo com público, com tudo? Não sei lá, porque não tem condições de montar agora o Homem e o Cavalo. A Silvia é um elenco gigante. Não, é um momento que tem, sei lá, tem que chegar um momento, porque chegou no momento, depois da ditadura, em que o Serginho Mamberti, adorado Serginho Mamberti, nosso querido, faleceu há pouco tempo, mas ele é um homem, um sujeito iluminado. Ele fez, depois que acabou a ditadura, ele fazia produção, ele tinha uma casa de produção. Ele produziu todas as peças proibidas, né, no Teatro Maria de la Costa. E depois, no dia 17 de dezembro de 1985, ele produziu o grande acontecimento que era o sonho da nossa geração,
montar o Homem e o Cavalo. Houve uma leitura encenada do Homem e o Cavalo. Ele ia fazer o São Pedro, mas aí a Célia Helena me chega com o Dionísio de Azevedo, que é o próprio São Pedro, né? Dionísio de Azevedo. Aí ele falou, não, Sérgio, você vai fazer o Dívolo, né? O que canta no banheiro. Foi uma leitura fantástica, foram mais de 100 pessoas no elenco, inclusive um elenco de crianças negras, dirigida por uma dançarina. Eu acho que ela morreu pela Petra. Ela pegou 50 jovenzinhos negros, homens e mulheres, e faz toda a cena em que eles dizem praticamente o manifesto do Marx e do Engels. Então, é uma cena maravilhosa, fica engraçadíssima, uma cena totalmente marxista e total, né? Mas dita por crianças negras, é uma coisa de você morrer de rir. Uma última... A Célia Helena, que é uma divina, ela fazia com o papel de uma viúva do Ícaro, que acho que era quem fazia, era aquele que fazia Lampião, como é que chama, na televisão. Um ator que era do Arena, que depois fez... Bom, esqueci. É um ator ótimo. Eu estou com o nome dele próximo, mas eu não me lembro. Os dois fizeram, com a El Que Maravilha, inclusive, essa leitura. 100 pessoas. Né? É uma peça... Eu era considerado o decano do ócio pelo Telmo Martins, porque eu não conseguia, durante a abertura, que foi lenta, etc., eu não conseguia fazer nada. Eu só me preparei. Eu preparei a arquitetura das peças todas que eu viria fazer depois. Aí, quando pude fazer, depois que eu passei pelo aval do Raul Cortez, fazendo As Boas, Marcelo Drummond, eu e o Raul Cortez, né? Raul Cortez, nós bancamos, Raul Cortez, eu entregava com Solange, o Bordeiro em cena, porque havia um conflito enorme, né? As pessoas desconfiavam muito da oficina, que juntou, por exemplo, eu cheguei, o cenário era do Posse, né? E aí eu joguei muita coisa fora, né? Que era muito empetecado, né? Mas nós fizemos um espetáculo maravilhoso, em que Madame, ele ganhou até o prêmio, ele descia por uma espécie de escada de avião, né? Foi lá no Centro Cultural, Eu assisti. Maravilhosa a entrada dele, a gente jogava flores para ele. Jogava flores, etc. Isso depois é As Boas, tá? Só localizando, é As Boas de Jean Genet, versão das criadas do Oficina. As Boas, com ele como Madame, né? Maravilhoso. Madame Raul Cortez. E as boas, todos os empregados, todas as boas. Madame também. A gente descobriu esse título. Nós, As Boas. Solange, mais jovem, que fazia Marcelo. Eu fazia Solange. A outra personagem, que eu não me lembro o nome, Marcelo fazia muito bem, a jovem. Solange. Eu ia fazer uma sugestão de uma pergunta para o final, mas chegou uma aqui, eu acho que ela pode ser o grande final. É uma pergunta de alguém de Goiânia que quer montar O Homem e o Cavalo. Tem alguma dica de quem está tentando montar O Homem e o Cavalo, de Oswaldo de Andrade, aqui em Goiânia, uma cidade super conservadora? Dica está pedindo para o mestre. Bom, você precisa ter um elenco muito bom, porque eu fiz realmente com um elenco all-star, né? Com o Dionísio Azevedo, com o Sérgio Mambetti, com o Raul Cortez, com o El Que Maravilha, com Maria Gladys, enfim, com os grandes atores da época. Tá? Porque era o sonho de todo mundo em 68, era fazer. Porque se funciona se tiver um elenco maravilhoso. Agora, é uma peça que é muito cara, né? Porque nós fizemos exatamente um rito. Acho que até foi de graça, nem sei. O Teatro Sérgio Cardoso lotado, e a gente fazendo aquilo
A Luciana Domes entrava com um cavalo e uma máscara de gases nos cadáveres da guerra. Quer dizer, era uma coisa extraordinária. Foi uma versão extraordinária, né? O elenco era maravilhoso, né? E o Pascoal era jovem, fazia o Barqueiro, a Denise também estava, mas havia todos os atores mais famosos da época estavam presentes. Atores, inclusive, de televisão, tudo. All-Star. E eu até era considerado o decano do ócio, porque depois que voltei do exílio, eu não conseguia fazer nada na abertura. Foi muito difícil. A abertura foi lenta, demorada, tal. Aí eu consegui fazer essa leitura. Quando eu fiz essa leitura, imediatamente o cara que me chamava de decano do ócio me tirou esse título. Ficou extasiado com a leitura. Foi muito bonito. Foi um grande momento do teatro brasileiro. Então, o conselho, escolha bons atores, e muitos, né? Porque é uma peça mural, né? Uma peça gigante. Né? Atores jovens também, como era o pessoal dos Palapatões, como o próprio Pascoal, a própria Denise, mas Lélia Abramo, enfim, um elenco, eu não me lembro, Paulo Vilaça, eu não me lembro, mas é um all-star. Um elenco de mais de 100 pessoas. Né? É uma coisa que é difícil fazer. Neste momento. É disso. Com muita gente. Então, gente, acho que nós vamos ter que encerrar, que eu vou ter esse papel péssimo de encerrar aqui. Queria agradecer muito todo mundo, principalmente ao Zé. Obrigada pela sua disponibilidade. E fala aí um pouquinho para se despedir. Eu também fiquei muito contente, porque você é maravilhosa, você está maravilhosa. Você está mais linda que nunca. Você jamais vai ter a idade que teria. Que não vou dizer aqui. Está cada vez mais linda. É impressionante. Muito obrigada. Lembra que chamava de Morena Jambo? Nossa, isso foi quando a gente se conheceu, né? Faz tempo. Na praia. Né? Morena Jambo. Agora você está muito além da Morena Jambo. Você é Tarsila encarnada. Hoje eu vim homenagear Tarsila. E homenageou muito bem. Bom, vivi a Tarsila graças à oficina. Eu só tenho que agradecer. Só tenho que agradecer. Então. Você fazia um pouquinho mais exagerada, mas tá muito bom. Já. É porque hoje é só uma homenagem. Hoje é só uma homenagem, eu não coloquei os brincos. Então, para despedir, eu vou cantar uma música que é de vocês, de Hamlet. Não tinha pensado nessa, não, então, para a gente despedir de hoje, que é O amor é filho do tempo. E aí, para acabar, tá? E assim, quando ele é posto à prova, o tempo intervém na trama e ela acaba ou se renova. Pois dentro da chama do amor, tô falando de nós, tá? Tem um pavio e um abafador, e nada se conserva eternamente, como já nos disse o poeta portelense. E qualidade crescendo até a pletora, fica tão grande que inflada logo estoura. E o que queremos fazer, nós devemos fazer quando podemos fazer enquanto dura. Pois são tantos os altos e baixos quanto existem línguas, mãos e juras. O amor é filho. Isso pro amor, nossa. Não, mas eu estou amando, mesmo assim, à distância, mas estou amando. Muito amor. Amor, humor. Amor, humor. Tarsila, muito obrigado.